Cumprimento Joana Alexandre, faz parte da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bom dia, obrigado por estar connosco, Joana Alexandre. Bom dia. Este nosso ouvinte do Porto, enfim, deixou aqui um conjunto de dados que de alguma forma podem traduzir o pensamento, eventualmente, de muitos portugueses. O princípio da violência doméstica está na própria sociedade. A violência doméstica já não existe só nas classes chamadas baixas, também há a violência doméstica nas classes altas, mas há mais, silêncio sobre isso. A polícia não tem capacidade de análise sempre que uma vítima de violência doméstica quer apresentar queixa. Bom, perante tudo isto, este contexto que é um quadro geral muito amplo e muito complexo, não sei se há algum aspecto que concordará e outro que discordará. Joana, como é que eventualmente podemos começar a encontrar um caminho, uma possível entrada para travar, ou pelo menos atenuar, este fenómeno, este flagelo da violência doméstica que parece que não nos larga a pele da nossa própria identidade? Então, bom dia. Obrigada pela oportunidade. De facto, pegando naquilo que foi referido já, a violência doméstica... Joana, eu vou-lhe pedir para fazer o favor de se mexer um bocadinho do sítio onde está, porque estou a ouvi-la com alguma dificuldade. Acha que me consegue ouvir? Parece-me melhor agora. Melhor? Sim. Portanto, estava a dizer que, de facto, a violência doméstica é um fenómeno transversal, não escolhe, no fundo, uma classe social e, talvez, como foi referido, o que acontece é que o sistema está mais atento a famílias em situação de vulnerabilidade social. Portanto, já por si olha mais para estas famílias. Também sabemos que as pessoas que têm crenças mais ligadas aos papéis de género mais clássicos, são pessoas que legitimam mais também o fenómeno de violência doméstica. E o que é que isso nos quer dizer? Quer dizer que temos que trabalhar, de facto, muito ao nível da prevenção, ou seja, mais do que a remediação, é, de facto, um investimento muito maior ao nível da prevenção, quer com os nossos jovens, portanto, aqui ligado à questão das crenças, e existem muitos exemplos nas escolas de projetos de prevenção, e dou-lhe também um exemplo de um projeto no qual esteve a Ordem dos Psicólogos, mas que foi coordenado pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos das Crianças, que foi o projeto A Teu Lado, e de facto foi um projeto piloto onde nós testámos, por assim dizer, a eficácia do trabalho em rede. Ou seja, quando estamos a pensar o trabalho de prevenção, estamos a pensar, no fundo, neste trabalho em rede, neste diálogo constante que deve haver entre as forças policiais, entre as escolas, entre as associações locais, para, de facto, ajudar estas vítimas e as crianças que também são vítimas. Portanto, não podemos estar a pensar que as crianças que são expostas a situações de violência não são vítimas. Pelo contrário, até elas próprias podem vir a ser mais tarde atores, agentes de violência doméstica. Também, mas na verdade o impacto, estas experiências adversas na primeira infância são muito impactantes, portanto, sobretudo ao nível do impacto do seu desenvolvimento, e valeria a pena as pessoas conhecerem um bocadinho este projeto que nos vai mostrar aqui a importância deste trabalho em rede e diálogo, e as forças policiais no geral, por assim dizer, já têm essa formação, portanto não concordaria com aquilo que foi dito. Naturalmente não estou a dizer que o sistema é perfeito, e é por isso que é preciso este trabalho exigente, não é, de diálogo entre as diferentes estruturas. O que nós verificámos nesse projeto foi que as escolas têm um papel essencial, no sentido de muitas das situações de violência doméstica são vivenciadas à noite e as crianças chegam à escola no dia a seguir, sem os trabalhos de casa, sem a roupa da educação física, e as crianças deste projeto eram de algum modo acolhidas de outra forma, e isso também fez toda a diferença. E queria deixar de facto esta nota sobre alguns projetos que vão sendo estudados. A grande questão é não abandonarmos os projetos, não é? E aí o Governo, enfim, tem a sua responsabilidade de olhar para aquilo que é evidência e de pegar no fundo naquilo que são boas práticas e, enfim, fazer com que isso continue.
Há neste programa já um conjunto de informações muito relevante. Já ouvimos falar aqui na vitimação secundária, ou seja, quando as vítimas de violência doméstica depois acabam por sofrer ainda mais por falhas, por exemplo, do sistema de justiça. Estamos a falar aqui consigo com a doutora Joana Alexandre, da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, muito sobre esta questão da prevenção. Ao longo dos anos tem havido vários projetos de prevenção, como o exemplo que aqui deixou, mas ao mesmo tempo ficamos com a sensação de que algo não está a funcionar, porque os resultados ano após ano não divergem muito, ou seja, os números estão praticamente sempre a subir, ou mesmo que não subam, são sempre muito expressivos e indesejáveis, como seriam em qualquer situação, evidentemente. Como é que se pode resolver isto? Há uma explicação para que esta cifra não baixe de forma significativa? Estes projetos são muito incipientes, não têm capacidade de intervenção a fundo na sociedade. Qual é o princípio da resposta? Realmente não é uma resposta simples, uma vez que o fenómeno de violência doméstica é um fenómeno complexo e realmente gostaria de ter uma resposta imediata. O que posso dizer é que, de facto, o que, no fundo, estes projetos nos vão dizendo é que nós temos de estar, por assim dizer, mais próximos daquilo que são as vítimas. Sabemos que o apresentar queixa é um processo difícil. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas são culpabilizadas sobre a sua própria situação, não é? Quando se diz, então está a ser vítima e não apresenta queixa. Portanto, o que ainda por cima acontece é a culpabilização das vítimas e isso retira, por assim dizer, alguma coragem que as vítimas possam ter. E o que eu diria também é que, de facto, estando, por assim dizer, as estruturas de primeira linha, seja as escolas, seja a comunidade, mais atenta a este fenómeno, nós também temos, por assim dizer, mais queixas a acontecer, porque como é um crime público, não é? Portanto, qualquer cidadão também tem essa capacidade. Eu acho que também muitas pessoas ainda não estão sensibilizadas para esse facto. E é curioso que ainda não foi dito neste programa essa realidade evidente e que é muito importante. De facto, a violência doméstica é um crime público. Exatamente, portanto, qualquer cidadão ou cidadã pode, de facto, apresentar essa queixa, não é? E não há propriamente uma consequência negativa para quem apresenta essa queixa. Portanto, depois, quem de direito fará, naturalmente, a devida investigação. Eu acho que essa também é uma parte de todos nós e para a qual nós devemos estar sensíveis. Obrigado pela colaboração, Joana Alexandre.